Então, salve, salve família, boa pra nós e vamos começar já indo pro que interessa, vamos falar sobre a origem dos reis. E assim, eu gosto sempre de tratar a origem da palavra, sabe? O significado da palavra, de onde vem essa palavra, quando ela começou a ser usada, o significado por trás da palavra. Eu acho que as palavras são muito importantes pra gente poder aprender as coisas. Então, a gente vai falar inicialmente agora um pouco sobre a palavra rei, o que é que significa rei, da onde vem a palavra rei. E quando eu falo rei, entenda tanto rei quanto rainha. A gente vai entender mais ou menos da onde vem, o que significa, o significado que tinha no começo, o significado que tem hoje. Vamos fazer esse estudo aí um pouco, não tão aprofundado assim, mas a gente vai trocar uma ideia sobre o significado de rei e rainha, valeu? Então, família, a palavra rei, ela vem do latim rex. O rex é aquele que tem um domínio sobre um regnum, né? O rei e o seu reino, né? Trazendo mais pro português, assim. E de onde vem essa palavra? Como eu falei, ela é uma palavra de origem latina, tá ligado? Vocês já podem ter ouvido essa palavra latina, além do cantor, claro. Mas, principalmente se referindo à América Latina, né? Essa porção da América que é basicamente o continente americano todo, só excluindo os Estados Unidos e Canadá. Então, mas o que quer dizer latino, né? Latino eram povos que viviam na região norte do que a gente entende hoje como Itália, tá ligado? A galera que vivia ali naquela região eram os que eram conhecidos como latinos, que falavam a língua latina, o latim, que enfim é a língua oficial da Igreja Católica e várias coisas. Então, o rex, o rei, né? A palavra rei vem do latim rex, que era aquele que lidera, é um líder, né? O rex era aquele que tinha um domínio sobre uma certa região. Então, eu sou rex, esse aqui é o meu regnum, né? Rei, reino, rex, regnum. Deu pra socar essa associação aí já, né? Agora, pega uma visãozinha. Eu acabei de falar pra vocês que o primeiro rei, o primeiro rex da história não tinha como não ser o primeiro rei latino, né? O primeiro rei de Roma, já que rex é uma palavra latina, não tem como o primeiro rei não ser latino, né? Não tem como o primeiro rei não ser latino. Então, o primeiro rei eu já falei pra vocês que foi Rômulo, o fundador da cidade de Roma, né? Em 753 a.C. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, a gente vai ouvir em vários lugares usando a palavra rei antes desse período, como por exemplo os reis de Israel, né? O reino de Israel, o reino de Judá, que tudo são mais ou menos aí 10 mil anos antes de Cristo. Então, vamos dizer aí que o primeiro, né, que a gente tem na Bíblia que o primeiro, escuta, dá uma olhada na minha cola, né, pra não esquecer, que o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul foi declarado rei em 1020 a.C., ou seja, 300 anos antes de Rômulo ser o rei de Roma. E como é que pode? Me diga aí, como Saul foi rei antes do rei de Roma? Tá ligado? É uma parada que não tem como. E foi uma parada que eu fiquei me perguntando várias vezes. Como é que eu posso chamar Saul de rei? Como é que eu vou usar esse nome rei pra Saul? Se Rômulo, que é o primeiro rex da história, o primeiro rei latino, vem depois, tá ligado? Aí eu comecei a me perguntar assim, pô, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa não tá batendo. Por que a gente fala de rei antes de Rômulo, antes de Roma, se a origem da palavra rei é romana? É uma coisa que, vocês pegaram a visão, não tem como falar de reis antes dos reis de Roma, porque é de lá que nasce a palavra rei. Pode ser qualquer outra coisa, menos rei, entendeu? E aí, por que eu acho, né, que a gente popularizou tanto o nome rei assim, e acabou universalizando o rei como se todo mundo tivesse o rei no mundo, né? Todo mundo do mundo tivesse o rei. Assim, a resposta que eu trago é porque a nossa historiografia, que principalmente é muito culpa, né? Muito culpa dos historiadores isso. Porque a nossa história hoje, ela é muito... Hoje não, né? A produção da história, ela se baseia muito em Roma. Muitos dos grandes historiadores que a gente estuda são gregos e romanos, né? Heródoto de Halicarnasso, vários, a maioria dos Cícero, né? Que muita gente chama de o pai da história. A maioria desses caras são romanos, gregos e romanos. Né? Então a gente acaba pegando muitos dos nomes que os romanos usavam, muitos dos nomes que os romanos usavam. Então acabou sendo usado o rei para praticamente toda e qualquer liderança pelo mundo é rei. E aí diz que tipo tem um nome local, mas traduzido significa rei, tá ligado? Que é uma coisa bem sem sentido. Tipo, o título ele tem que ter aquele título. Faraó não significa rei em português. Faraó é faraó. Tá ligado? Faraó é faraó, rei é rei. São coisas diferentes. E a gente tem que entender que as palavras trazem ideias com elas. E não pode simplesmente dizer que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Rei é rei. E eu tenho até dificuldade de falar outros nomes de outras lideranças, porque é muito pouco que a gente conhece, é muito pouco. Eu sei alguns. Por exemplo, os nomes dos islâmicos, né? Dos líderes, eu ia falar reis islâmicos, né? Mas o nome dos reis islâmicos a gente conhece porque os árabes são povos que não foram dominados pelos romanos. E tem escrita, então a tradição cultural deles passa até hoje. Então você vai ter aí os árabes e os islâmicos, os líderes vão ser chamados de califa, de sultão, emir, que são todos nomes de lideranças políticas deles, tá ligado? Culturais deles. E é interessante a gente tentar fazer o exercício de pensar que praticamente todos os povos ao redor do mundo tinham um nome específico pro seu líder, e não simplesmente chamava de rei, como a gente faz hoje. E isso é de uma pobreza cultural muito grande, a gente resumir tudo a rei, né? Resumir tudo a rei. É de uma pobreza cultural e histórica muito grande. E aí, família, nessas alturas, né?
há não sei quanto tá dando o vídeo, mas esse pai já tá dando aí mais uns 10 minutos, vocês já devem ter entendido porque eu não concordo com a gente falar que pessoas negras são descendentes, não são descendentes de escravos, são descendentes de reis africanos. Vocês já devem ter pegado a visão do problema dessa frase. Não que não tenham existido líderes políticos fortes na África, né? Pessoas com poder na África, isso com certeza existiram, como eu já falei, como eu já citei aí, os faraós de Kemet, os faraós do Antigo Egito. Mas eles não eram reis, né? Não existiram, assim, reis africanos. Tá ligado? Os africanos têm seus próprios nomes pra dar pras suas lideranças. Como, por exemplo, um que até não é famoso, assim, eu diria que mais da metade aí não deve conhecer, mas um gato pingado aí já deve ter ouvido falar de Mansa Musa, né? Que muita gente fala que é o homem mais rico a pisar na terra, já foi o homem mais rico da história. Né? Mas quem é esse Mansa Musa? Né? É um rei, muita gente, se você botar rei Mansa Musa, aparece várias ondas aí, né? Mas uma pobreza histórica tão grande você chamar o Mansa Musa de rei, porque é até uma incoerência gramatical, porque assim, Mansa não é nome, Mansa é o título. É o título do reino, do Império Mandinga, que era onde Musa era o líder. Não se chamava de rei o líder, se chamava de Mansa. Mansa era o nome, né? Então Mansa Musa não era um rei, porque ele era um Mansa, o nome dele era Musa e ele era um Mansa, tá ligado? Então Mansa Musa, família, ele não é rei, ele é Mansa, porque o nome dele é Musa, ele é um Mansa, Mansa Musa, né? Virou quase um trava-línguas, mas é isso, tá ligado? O Império Mandinga, que hoje na região, que hoje tá o Mali, né? Que normalmente você vai encontrar aí falando, qualquer coisa que você procure sobre Mansa Musa, vai estar falando sobre o Império do Mali, normalmente é assim que aparece na internet. Ele não era Mali na época, né? O Mansa Musa, ele era o líder da etnia Mandinga, né? Dos povos Mandinga, que era assim que eles se chamavam na época. E foi até um bagulho engraçado que eu fui pesquisar, digamos assim, a tradução, né? Não, vamos botar aqui pra ver se aparece. Que eu pensei, será, se eu botar a tradução de Mansa, vai aparecer lá rei. Como se, tipo, o Mansa é o rei daquela região ali. Não, se você botar lá, vai aparecer Mansa traduzido como rei dos reis. Tá ligado? Tipo, que bagulho pobre, tá ligado? Mansa é Mansa, mano. Mansa não tem tradução. Mansa é um título. Mansa é um título, tal como rei é um título. Tá ligado? O Mansa era o líder dos povos da região, dos povos Mandinga. O Mansa era o líder dos Mandinga e ponto. Mansa não é rei dos reis, ou imperador, ou qualquer outro nome que você quiser botar. Mansa, é o líder dos povos Mandinga. E acabou, tá ligado? O Mansa não era rei. Se você chamasse o Mansa de rei, ele ia mandar arrancar sua cabeça, fazer qualquer onda dessa, porque o Mansa é o Mansa, tá ligado? Ele não é um rei. Ele é o líder dos povos Mandinga, da região que hoje a gente conhece como Mali, ou Mali. Né? Mas o Mansa é o Mansa, tanto que os Mandinga, na época de Mansa Musa, eles eram islâmicos também, né? Eles não são árabes, né? Eu já expliquei também a diferença de árabe e islâmico, você que me acompanha tem que saber. Mas eles eram islâmicos e não se chamavam de califa, né? Mansa não é califa, Mansa não é sultão, Mansa é Mansa e acabou. A gente tem que respeitar os nomes locais, tá ligado? Você que tá assistindo aí o vídeo, você que é uma pessoa negra, você não descende de reis africanos, porque não existiram reis africanos. Os africanos tinham seus próprios nomes pros seus líderes. Você pode ser